No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um gráfico de colunas impressionante e dinâmico no Excel. Com esse gráfico você poderá visualizar e comparar os seus dados de forma clara e atraente. Além disso, o gráfico vai se atualizar automaticamente quando você alterar os dados na planilha. E aí pessoal, tudo bem? Ricardo Fernandes aqui, bora dominar o Excel? Bom pessoal, hoje nós vamos criar um gráfico de colunas dinâmico para esse relatório de despesas e receitas que nós criamos na penúltima aula. Caso você não tenha visto esse vídeo e queira aprender a criar relatórios com tabela dinâmica, estou deixando o link desse vídeo aqui na descrição. Eu já criei uma outra planilha aqui para inserir o meu gráfico, mas se você quiser você pode utilizar essa mesma planilha aqui de relatórios. Você pode inserir o gráfico aqui ao lado. No meu caso eu vou optar por uma planilha só para gráficos, pois nós vamos criar 4 gráficos nessa planilha. Nós vamos criar esses gráficos dentro de um retângulo para ficar no estilo dashboard. Antes de iniciar eu gosto de colocar uma cor de fundo, por isso eu vou selecionar toda a minha planilha. Vou vir aqui em cor de preenchimento e vou selecionar um cinza mais escuro. Vou ficar com essa terceira opção. Agora eu vou inserir o retângulo. Para isso eu vou clicar aqui em inserir. Vou vir aqui em ilustrações, vou vir aqui em formas e vou escolher esta opção, retângulo com cantos arredondados. Agora eu vou clicar e selecionar a minha área desejada, eu vou manter nessa posição. Agora eu vou vir aqui nesse pontinho amarelo e vou reduzir o arredondamento dos cantos. Vou deixar dessa forma, vou clicar, arrastar e soltar. Agora eu vou inserir uma cor de fundo nesse meu retângulo, vou vir aqui em formato de forma. Vou vir aqui em preenchimento de forma e vou escolher um cinza bem clarinho. Vou ficar aqui com essa primeira opção. Agora eu vou adicionar uma borda aqui no retângulo também. Para isso eu vou vir aqui em contorno da forma e vou escolher um cinza mais escuro. Agora eu vou escolher essa terceira opção da primeira linha. Vou adicionar um brilho de leve também na borda do retângulo. Para isso eu vou vir aqui em efeitos de forma. Vou vir aqui em brilho. E vou escolher essa terceira opção. Vou deixar a borda um pouquinho mais transparente. Vou clicar com o botão direito dentro do retângulo. Vou vir em tamanhos e propriedades. Vou escolher a opção de efeitos. Vou vir aqui em brilho. E aqui em transparência está 60%. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 80%. 80% tá bom. Vou fechar. Vou retornar à minha planilha de relatórios. Vou selecionar qualquer célula da minha tabela dinâmica. Vou clicar aqui em cima em inserir. E aqui nós temos as opções dos gráficos. Nesse meu gráfico especificamente, o ideal é o gráfico de coluna. Por isso eu vou vir aqui e escolher o gráfico de coluna 2D. Ele já foi inserido aqui na minha planilha. Eu vou clicar em cima do gráfico com o botão direito e vou clicar em recortar. Vou retornar para a planilha de gráficos. Vou clicar dentro do retângulo e vou colar o meu gráfico aqui dentro. Vou clicar e arrastar o meu gráfico aqui dentro do retângulo. Vou aproximar ele aqui do lado esquerdo e vou ajustar aqui dentro do retângulo. Basta clicar e arrastar. Dentro desse gráfico tem um monte de informações que nós não vamos utilizar. Por isso nós vamos fazer um limpo. Para isso, com o gráfico selecionado, você vai vir aqui em gráfico dinâmico e vai clicar nessas opções aqui, botões de campos. E em seguida vai clicar em ocultar tudo. Observe que foram removidas várias informações aqui dentro do gráfico. Agora nós vamos selecionar essas numerações e vamos deletar. Observe que ficou uma legenda aqui do meu lado direito, receitas e despesas. Essa informação eu vou manter, porém eu quero ela aqui na parte superior do gráfico. Para mover ela para lá, eu vou clicar em Design, adicionar elemento de gráfico, vou escolher a opção de legendas. E vou alterar aqui de direita para superior. Observe que foi movido do lado direito para a parte superior. Vou aproveitar e selecionar essa legenda. Vou vir aqui em página inicial. Vou dar um negrito. E vou alterar o tamanho da fonte para tamanho 11. Agora nós vamos alterar a cor de fundo do gráfico para a mesma cor de fundo do retângulo. Para isso, com o gráfico selecionado, eu vou vir aqui em formatar, preenchimento da forma. E vou escolher aquela mesma cor que nós escolhemos para o fundo do retângulo, que foi esse primeiro cinza. Agora eu vou remover a borda do gráfico. Vou vir aqui em contorno da forma e vou escolher a opção sem contorno. Vou clicar aqui fora do gráfico
E perceba que nós temos o gráfico e o retângulo como se fosse um único objeto. Agora eu vou adicionar o título do nosso relatório. Para isso eu vou dar 2 cliques aqui no retângulo. Observe que quando você dá 2 cliques o cursor vai ficar piscando. Vou retornar aqui ao meu relatório e vou selecionar o título. Vou selecionar, copiar e vou colar aqui dentro. Perceba que ele acabou vindo com a fonte branca, por isso eu vou selecionar o título e vou alterar aqui para um cinza escuro. Vou escolher essa terceira opção, vou negritar e vou alterar o tamanho da fonte para 12. Agora nós vamos alterar as cores das colunas. Para isso eu vou clicar aqui na coluna de receitas. Quando você clicar em uma, você tem que observar se as outras também foram selecionadas. Depois de selecionar todas, você vai vir em formatar, preenchimento da forma. Para as receitas, eu vou escolher essa opção de verde que eu já tenho salvo aqui, o verde brilhante. Agora nós vamos alterar a cor da borda. Vou vir aqui em contorno da forma e vou selecionar o verde escuro. Depois disso eu vou retornar aqui em contorno da forma e vou alterar a espessura. Vou escolher essa opção aqui, 2/1/4, vou selecionar e vai ficar dessa forma. Agora eu vou selecionar as colunas das despesas. Observe novamente se estão todas selecionadas e vai fazer o mesmo processo, agora com cores diferentes. Para as despesas eu vou escolher esse rosa claro que eu já tenho salvo aqui. Agora nós vamos alterar a borda também. Vou vir aqui em contorno da forma e vou escolher esse vermelho escuro. Vamos alterar também a espessura. Vou retornar aqui em espessura e vou escolher aquela mesma opção, 2/1/4. Vou dar um clique aqui fora e observe como está ficando legal o nosso gráfico. Bem bacana mesmo. Vou deixar aqui em 100%. E vamos dar continuidade. Vou selecionar as colunas das receitas. Vou vir aqui em formatar. Vou vir em efeitos de formas. E vou adicionar aquele mesmo brilho, porém agora nas colunas. Vou clicar. Agora vou fazer o mesmo efeito com as colunas das despesas. Vou selecionar. Observe se selecionou todas. Vou vir aqui em formatar e vou escolher novamente efeitos de formas. Vou escolher a opção de brilho e vou escolher aquela mesma opção. Vou fechar aqui e vou dar um zoom para você observar esse sombreamento aqui sobre as colunas que fica bem legal. Vou reduzir o zoom novamente. Agora nós vamos adicionar os valores mensais, tanto das receitas quanto das despesas. Eu já estou aqui com as despesas selecionadas. Vou vir aqui em design. Vou vir aqui em adicionar elemento de gráfico. Depois eu vou selecionar rótulos de dados e vou escolher a opção extremidade externa. Perceba que foi adicionado os valores aqui nas colunas das despesas. Já vou aproveitar e vou formatar esse valor. Agora eu vou selecionar apenas os valores. Observe se estão todos selecionados. Você vai vir aqui na página inicial, vai dar um negrito e vai alterar a cor da fonte para aquele mesmo vermelho que a gente escolheu da borda das colunas. Ainda com os valores selecionados, eu vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui em formatar rótulo de dados. Aqui em opções de rótulos eu vou reduzir essas opções e vou clicar em número. Aqui em categoria eu vou alterar para número. E casas decimais, ao invés de 2, eu vou colocar 0. Para a gente visualizar melhor e para os números não sobreporem. Vou dar um Enter e vou fechar. Agora eu vou selecionar todas as colunas das receitas e vou fazer o mesmo processo. Vou vir aqui em Design, adicionar elemento de gráfico, rótulo de dados, extremidade externa. Perceba que foi adicionado agora os valores das receitas. Vou clicar em cima dos valores. Observe novamente se todos estão selecionados. Vou vir aqui na página inicial, vou dar um negrito. Vou alterar a cor da fonte para o mesmo verde escuro que nós colocamos na borda. Vou clicar com o botão direito agora para reduzir o número de casas decimais. Formatar rótulo de dados. Vou reduzir aqui essas opções e vou escolher a opção de número. Em categoria eu vou alterar aqui novamente para número. E casas decimais eu vou remover 2 e vou colocar 0. Vou dar um Enter e vou fechar. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre Excel, Word e outras ferramentas essenciais do pacote Office, inscreva-se no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades e dicas que eu trago toda semana. Agora eu vou selecionar as opções de meses.
Vou dar um negrito e vou alterar o tamanho para 10. Vou alterar também o tom de cinza, vou colocar um cinza mais escuro. Dessa forma ficou legal. Bom pessoal, agora nós vamos ajustar e agrupar o relatório com o gráfico, para que a gente consiga mover ele sem desconfigurá-lo. Para isso eu vou selecionar primeiro o gráfico, vou segurar a tecla Shift e vou clicar também no retângulo. Depois de selecionar você pode soltar, vai vir aqui em formato de forma, vai vir aqui em alinhar e vai escolher a opção centralizar. Agora nós centralizamos, nós alinhamos o gráfico dentro do retângulo. Depois disso você vai clicar com o botão direito, agora dentro do retângulo, e vai vir aqui na opção de agrupar. Agora se você quiser você pode arrastá-lo para outro local, que ele não vai desconfigurar. Quer aprender Excel de verdade? Então você precisa conhecer o curso de Excel online do professor Michel Fabiano. Um treinamento completo que vai te ensinar do básico ao avançado, passando por fórmulas, funções, gráficos, tabelas dinâmicas, dashboards, macros, VBA e muito mais. O link para você conhecer o curso está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom pessoal, lembra que eu falei que o nosso gráfico é dinâmico, assim como o nosso relatório? Então qualquer alteração que eu fizer no meu relatório, automaticamente o meu gráfico também mudará. Eu vou vir aqui em relatórios, vou alterar aqui, por exemplo, vou desmarcar todos os meses, vou selecionar apenas o primeiro semestre, de janeiro a junho e vou dar um OK. Agora vamos retornar aqui ao gráfico. Perceba que ele modifica automaticamente conforme você vai fazendo as alterações aqui no seu relatório dinâmico. Vou retornar aqui ao relatório, vou selecionar agora todos os meses novamente, vou dar um OK. Vou clicar em cima de qualquer célula da minha tabela, vou clicar com o botão direito, observe que eu tenho aqui um total de 1.306.000. Vou clicar com o botão direito para atualizar minha tabela, vou vir aqui em atualizar, perceba que o valor total reduziu, agora está 1.198.140. Vamos ver agora o nosso gráfico como ficou? Vou clicar no gráfico e perceba que novamente ele foi atualizado. Agora nós temos aqui no mês de dezembro 123.300, conforme a alteração que nós fizemos aqui. Pessoal, eu acabei esquecendo de algo muito importante. Perceba que os valores das receitas e das despesas eles estão se sobrepondo. Não dá para visualizar muito bem o total das receitas e o total das despesas. Eu acabei esquecendo de fazer essa configuração. Na verdade, nós vamos alterar apenas o espaçamento das colunas. Eu vou clicar em qualquer uma das colunas, seja de receitas ou despesas, contando que estejam todas selecionadas. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em formatar série de dados e vou alterar aqui a largura do espaçamento. Eu acabei esquecendo de fazer isso. Nós vamos alterar de 209 para 100%. Vou adicionar 100% e dar um Enter. Agora eu vou fechar. Perceba que agora ficou perfeito. Nós conseguimos visualizar muito bem o total das receitas e o total das despesas. E no próximo vídeo nós criaremos mais dois gráficos, para o relatório 2 e para o relatório 3. Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo e inscreva-se no canal se esse conteúdo foi útil para você. Forte abraço, até a próxima!